Yuri botou para gravar aqui, mas eu tinha pensado até de repente, não mais que de repente. Eu aqui com vocês, em algum momento eu fico devendo alguma coisa, entendeu? Eu fico em dívida, que eu sento, converso, ouço, os irmãos levantam questionamentos assim e tal, e eu fico pensando, poxa, esse assunto seria um assunto que a gente podia falar em 5 minutinhos com os irmãos. Eu acho que foi com o Douglas, inclusive, Douglas, que a gente falou sobre Ezequiel. Foi contigo que a gente falou sobre Ezequiel? Foi. Isso, do Salmo 126 e Ezequiel. Porque nós estávamos falando sobre o cativeiro babilônico, né? O cativeiro babilônico. E a gente se referiu a uma música que, quando eu era jovem, a gente cantava, dançava na discoteca, e depois de convertido e pesquisando os inglês da vida aí, alguém até enviou depois, olha essa música. E era uma música do cativeiro babilônico. A Tilson até lembrou, né? As meninas colocaram no grupo do TM, as meninas lá de Vitória colocaram no grupo do TM. E aquela música, os mais velhos conhecem bem, porque era música de dançar em discoteca, música de novela. E ninguém entendia bem o que estava falando ali, né? E aí eu falei para os irmãos para a gente pesquisar. Era o Salmo 126 mesmo? Era o 126. Oi? Não foi 126, não, exatamente. O Salmo não foi o 126, o Salmo foi outro. Nós citamos aqui um outro Salmo, não foi não? O Salmo foi o 137, que ele fala as margens do rio Quebar, não, as margens do rio da Babilônia, eles pediam para tocar música, e eles penduraram as harpas no salgueiro, assim, né? Aí eles... É o 130 aí? Esse aí, é o 137. Eu falei, é o Salmo 137, que eles estão lá exilados, longe de Sião. Zion, longe de Sião, e eles pedem para cantar. Eles vão, como é que a gente vai cantar longe da presença, né? Porque a presença naquele momento significava geografia, a coisa era geografia mesmo. A arca não está aqui. Como é que a gente vai cantar longe de Sião? Aí começa todo aquele lamento, aquela tristeza que era o exílio para eles. Era uma tristeza tão grande que não tinha nem sentido cantar, né? Aí Tiago diz que se alguém está sofrendo, faça orações. Se está alegre, cante louvores. Mas para eles ali não fazia nenhum sentido cantar, eles só clamavam e tal. Mas foi aqui num desses TMs aqui, né, que a Aline propõe que mude o nome em algum momento, né? Que ela acha que a nossa vida aqui é mais do que treinar uma pessoa, né, que pode dar aquela ideia de jocum, é aproximar realidades. Embora essa frase, essa declaração, né, livres para servir, aproximar a realidade, sempre foi um pensamento nosso, porque vir para cá também era aproximar a realidade, era tirar alguém lá do Rio, trazer para o sertão, lá do Chile, trazer para o sertão, aproximar realidades. Gente que, naturalmente, sei lá, sem uma proposta, sem um convite, sem um projeto, não viria, não sairia, não experimentaria, não teria aquela experiência. E a gente queria aproximar a realidade também. Mas, em suma, aproximando também realidades de pessoas que se conheceram aqui, realidades diferentes. Hoje estavam contando aqui pessoas que casaram depois de se encontrarem aqui nesse lugar. Por isso que ficaram com aquele negócio de espírito casamenteiro, que eu não gosto desse negócio. Não tem nada a ver de verdade. Mas aconteceu mais de uma vez, não apenas pessoas se conhecerem aqui, mas pessoas terem confirmação aqui, durante o tempo aqui, que realmente Deus queria aquilo para a vida delas. Eu acho que é porque pararam e deixaram Deus ministrar na vida delas. Nada mais, porque tinha gente que até se conhecia, como o caso de Yuri e Dri, já se conhecia. Sandro e Deli já se conhecia, mas foi um tempo aqui importante para eles. O caso
do próprio Flecha com a Tita, mas tinha gente que se conheceu aqui também, Paulinho, Bia se conheceram aqui, Mateus e Raquel e Rebeca se conheceram aqui. Então teve gente que se conheceu realmente aqui, vindo para cá, e Deus começou algo aí diferente. Eu não sei, que a lista é grande, os caras estavam contando aí, a lista é grande. O próprio Valtinho e Thalita, que se conheceram aqui também, né? Então tem uma lista muito grande. Mas num dos casamentos que aconteceu aqui, eu caminhava com um rapaz e o tema da nossa conversa foi ponto ou vírgula. E depois eu levei essa conversa para algumas filhas de Denise lá em Curitiba. E eu começo essa história lendo Ezequiel, com esse contexto que a gente falou aí, de cativeiro babilônico e tudo mais. No 30º ano, assim começa, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar. Para você entender isso, você teria que ir até o Salmo 137 e ver como era a condição deles no cativeiro junto aos rios da Babilônia, né? Como a tristeza deles, a vida deles, né? Mas eu vou pular aqui para o versículo 3 para você entender o drama de Ezequiel. Porque Ezequiel tem um drama. Qual é o drama de Ezequiel? Vamos ver aqui, só para você entender. Versículo 3 diz que a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel. Quem era Ezequiel? Filho de Buzi. Mas quem era Buzi? O sacerdote. Não era um sacerdote comum, né? Ele era filho de um sacerdote chamado Buzi. O que o filho de um sacerdote faz? O que você acha que o filho de sacerdote... Ele é criado para quê? Para suceder, para ser um outro sacerdote. Então, desde criança, Ezequiel foi criado para ser para entrar no templo, fazer sacrifícios, cortar animais, entrar no lugar santo, ministrar no lugar santo. Essa era a vida planejada para ele. Então ele foi desenhado para ser um sacerdote. Mas ele não foi desenhado... Depois vou deixar essa parte aí. Mas vamos considerar o seguinte, ele começa dizendo que ele tinha 30 anos, no 30º ano. Né? Ele começa dizendo, no 30º ano. Quando ele completou 30 anos, no 5º dia do 4º mês, estando no meio dos exilados. Então, já havia 30 anos, ele completou 30 anos. Né? Mas vai dizer que, no versículo 2, que essa data que ele se refere é o 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Então, quem é Ezequiel? Ezequiel é um sacerdote, criado para ser sacerdote, completou 30 anos, mas já tinha 5 anos que ele estava no cativeiro. 5. Então, quando o cara fez 30 anos de idade, tinha 5 anos de cativeiro já. E o que é chocante nessa história? O chocante nessa história é que o sacerdote tinha um tempo para começar e um tempo para terminar a sua carreira. Quando é que ele entrava no ofício? Vocês se lembram? Pesquisa aí. Você vai descobrir que ele entrava no ofício exatamente aos 25 anos. Então, no ano em que Ezequiel seria sacerdote, ou seja, no ano que ele cumpriria tudo o que ele foi criado para fazer, no ano que ele ia fazer finalmente o que ele foi criado para fazer, ele foi para o cativeiro. Como é que você acha que uma pessoa dessa vive?
Imagina que você passou a tua vida inteira estudando, trabalhando, projetando, para fazer alguma coisa, para ser uma pessoa. E no ano em que tudo vai acontecer, no ano que terminou a faculdade, no ano que começou o emprego, no ano sei lá o quê, explode uma guerra e você... Imagina um cara lá na Ucrânia, lá, no ano do casamento, no ano sei lá o quê, tudo que você planejou, sonhou, explodiu a guerra. Pô, agora você foi convocado, vai lá. Imagina, um ano depois, na guerra da Ucrânia, você está lá no meio daqueles bombardeios todinho lá, pensando, poxa, se não tivesse explodido a guerra, eu já estaria um ano casado. Ou então, o teu filho nasceu, você foi para a guerra. Eu já teria conhecido meu filho, que provavelmente está em algum lugar do mundo aí. Não conheço, porque eu estou um ano aqui no front. Aqui. Pensou um negócio desse? 5 anos. Quando ele completou 30 anos, ele já tinha 5 anos de cativeiro. Ou seja, ele já estava longe do que foi projetado para ele 5 anos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não. Quantos me entendem? Mas essa história tem um outro agravante. Sabe qual é, Javier? O sacerdote, ele se aposentava, se jubilava com 50. É isso. Depois dá uma confere para mim. Ele tinha o ano para começar e tinha um tempo para terminar. Ele não ficava até velhinho fazendo... Ele tinha um tempo dele, ele precisava ter vigor, força, era cortar animais, era esquartejar animais, era um negócio complicado, tinha que ter uma disposição para fazer. Com 50 anos, ele não fazia mais. E o cativeiro tinha uma previsão de durar quanto tempo? Cadê os estudiosos aí? 70 anos. Jeremias falou que o cativeiro iria durar 70 anos. Quantos anos mais tinha de cativeiro pela frente? 65. Com quantos anos Ezequiel sairia do cativeiro se ele vivesse todos os anos? 95 anos. Sem chance de ser sacerdote. Então, o cara, no ano que ele seria sacerdote, ele, durante o cativeiro, terminaria o tempo dele. E se ele vivesse 100 anos, com 95 ele voltaria, só Deus sabe como, para Jerusalém. Naquela jornada do Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sua de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, né? Nosso coração de alegria. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. E aí aquela lacuna maravilhosa, dizendo, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Todo o sonho dele, tudo se frustrou. Vocês concordam comigo, não? Sim ou não? Você imagina, você foi preparado para aquilo, e aquilo para o qual você foi preparado, acabou. Zerou. E qual era a minha conversa com o irmão lá embaixo? E com as meninas da Denise lá? Era o capítulo 1, versículo 1 de Ezequiel. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar. Vírgula. E eu perguntava para esse irmão assim, irmão, tudo acabou ou não acabou tudo? É um ponto final ou é uma vírgula? Porque é assim, em algum aspecto, tudo para o qual Ezequiel foi predestinado, foi trabalhado, idealizado, frustrou-se. Mas a história de Ezequiel acabou com isso? Outra pergunta que eu te faço. Alguém conhece Ezequiel como sacerdote? Vamos ler o livro do sacerdote Ezequiel.
Deus nunca planejou Ezequiel para ser sacerdote. Mas olha o que acontece depois da vírgula. Os céus se abriram. E eu tive visões de Deus. O que significa isso, Franco? Significa o seguinte, que tudo que foi desenhado para ele, tudo que foi idealizado para ele, se frustrou. Que era o caso daquele irmão que estava caminhando comigo ali. Ele tinha uma história frustrada. E eu falei, meu amado, você precisa definir essa história com Deus. Você precisa definir essa história com Deus. Todos nós temos que definir algumas histórias com Deus. Em algum momento, Deus quer que a gente dê um ponto final naquilo. Acabou. Vira a página. Eu vou recomeçar contigo, eu vou recomeçar algo com você. Em outro momento, Deus não deu um ponto final, Deus deu um respiro, assim, vírgula. Bem, não é isso que você estava pensando. Eu quero isso de outro jeito. Eu tenho um plano com você, mas de outra maneira. Não é do teu jeito. Não foi aquilo que você pensou a vida inteira que era. Eu vou te usar de uma outra maneira. Conversava aqui com uma moça sobre questões profissionais, vocação, faculdade. E eu contei duas histórias para ela. Uma que eu conheço de pertinho, outra que eu conheço de ler. E recomendei a leitura de um livro chamado Quebrando a Rotina, de Max Lucado. Falei, lê esse livro. Já recomendei esse livro para várias pessoas com a mesma crise. Vai para Deus, pega esse livro, tua Bíblia e vai orar. Mas eu contei a história de um amigo, esse eu conheço bem de perto, cujo pai era sargento do Exército, mãe professora, e ele queria que, para agradar seus pais, ele tinha que ser oficial da Marinha. Estudou, passou, foi aprovado, foi lá para o Colégio Naval, mas, de repente, ele viu que não tinha nada a ver com ele. E aí foi literalmente licenciado. Volta para casa, meu filho. Alguns anos depois, eu estava com um irmão que assumiu o comando de um navio, um outro irmão. E eu fui na passagem de comando e ele falou assim, Franco, vem conhecer o navio. E eu comecei a andar dentro do navio com ele. Cabine do comandante, tudo aquilo ali, né? O lugar de onde ele ia comandar o navio, mas também o camarote dele, onde ele dormia, onde ele comia, coisa e tal. E eu olhei e só lembrava daquele irmão que saiu quando era jovem. E eu pensei, ele aqui morreria. Não tem nada a ver com ele. Deus, de verdade, não desenhou ele para isso. Deus nunca teve um plano com ele desse jeito. Nunca. E o plano que Deus teve com aquele irmão que saiu da Marinha também era um plano diferentão. Em vários momentos eu conversava com ele, não, amado, Deus tem algo para você. Deus tem um negócio diferente contigo. E ele é um cara de muitos talentos, então em algum momento ele ficava confuso. Por exemplo, em algum momento ele achou que o negócio dele era ser músico, porque ele é um bom músico. E eu insistia com ele, ainda não é a música. Tu vai ter música na tua vida, você vai tocar coisa e tal, mas você ainda não é a música. Deus tem algo contigo. Bem, até o dia que ele se achou, se viu, se encontrou, e Deus fez dele um empresário próspero, tornou ele rico, milionário, bilionário, foi embora. Mas aquele cara nunca seria oficial da Marinha. Não tem nada a ver com ele. Nada. E a nossa história é assim. A gente pensa que é de um jeito e Deus pode dizer, é de outro jeito. Você pensa que é uma coisa e Deus diz, é de outra forma. Eu não quero isso para você. Mas o importante para nós, amados, é ter uma definição com Deus. Senhor, acerca disso,
é ponto continuativo, é ponto final ou é uma vírgula? Qual é? Todos nós, eu ouvi esse conselho de Jorge Mitian dando para meu filho Daniel, que era um adolescente. Daniel lá em crise com algumas coisas, e Mitian falou: você é um soldado de Jesus. Todo soldado tem o direito de receber com clareza as ordens do seu comandante. Então você fala com Deus e peça clareza, para você entender exatamente o que Deus quer da tua vida, para você andar. Fala com o Senhor: Senhor, eu preciso ouvir claramente a tua voz. Dirige a minha vida, eu quero ser guiado pelo teu Espírito. Me guia. E Deus vai falar contigo, Daniel. Porque você é um soldado de Cristo. Bem, como eu fui um soldado, eu sei exatamente o que é isso. Como é que tu vai cumprir uma ordem se você não tem clareza dela? Você precisa ir para Deus. Amém? Deus vai estabelecer o teu chamado. Deus vai clarear tudo dentro do teu coração. Qual é o grande drama dessa história, Franco? Vírgula, ponto continuativo. O drama é recomeçar. Ezequiel precisou recomeçar tudo, fazer diferente. Ele foi um profetão. Eu preciso terminar dizendo para você o seguinte: Ezequiel foi aquele profeta que Deus colocou no meio do vale de ossos sequíssimos e perguntou a ele: por acaso esses ossos podem ter vida? E ele falou: Senhor, tu o sabes. Ninguém melhor do que Ezequiel para dizer isso. Por quê? Porque ele sabia o que era recomeçar. Ele sabia o que era sair das cinzas, dos ossos sequíssimos para a vida. Ele sabia, ele provou isso. Quando tudo para ele estava acabado, os céus se abriram. Ele teve visões de Deus. Amém? Eu quero terminar assim contigo esse dia de hoje, sexta-feira. Eu quero terminar orando por você, para os céus se abrirem na tua vida. E você ter visões de Deus. Por quê? Porque você precisa ter visões de Deus. É isso que vai tornar teu caminho claro. Diga comigo: lâmpada, com força, acorda aí. Acorda. Diga: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Diga: luz para o meu caminho. Salmo 119, louva a palavra do Senhor, né? É lâmpada para os meus pés. Ilumina agora, mas é a luz para o meu caminho. Ilumina amanhã também. Ilumina hoje, ilumina depois. Quando Deus fala, é assim. Tudo fica claro. Se está obscuro, é porque Deus ainda não falou. Lembra daquela adoção da chinesa? Você não tem que se desesperar. Deus quer nos exercitar na obediência. Porque a precipitação também é desobediência. Demorar para atender é desobediência. Mas também a precipitação também é desobediência. Nós precisamos nos mover pela voz de Deus. Por isso que é tão vital a comunhão com o Espírito Santo. Amém? É tão vital conhecer a voz do Espírito Santo. É tão vital para nós. Quantos rapazes se equivocam nos seus relacionamentos, no seu chamado? Um monte de rapaz, a gente estava falando de rapaz cego, agora cedo no café, das topeiras cegas, né? E Yuri começou a admitir que tem homem cego mesmo. Mas por que se equivoca tanto? Porque é guiado por vista. A palavra é tão clara, diz que enganosa é a graça. É vã a formosura. Mas é uma menina tão linda, mas beleza acaba, filho. Se você depender de beleza, você está ferrado. E sabe de uma outra coisa? Eu acho que a mulher bonita deveria ter mais cuidado. Por quê? Porque a mulher bonita atrai todo tipo de homem. Pode alimentar a tua vaidade, isso. Tem mulher que gosta de ver todos orando por ela. Mas, minha filha, isso é um grande tropeço para a tua vida. Eu sempre recomendo às irmãs que se acham bonitas e graciosas. Graça toda mulher tem. Porque graça é um tipo de encanto.
É um tipo de charme, né? Toda mulher tem. Mas diz que isso aí é enganoso. É enganoso mesmo, porque basta uma briga, basta o cara dizer assim, vai ser assim que a insubmissão pode surgir e a graça vai embora. Vai para o ralo. Todo aquele encantamento, todo aquele charmezinho acaba. Entendeu? Ela chama até para o braço se deixar. Acaba. Então não tem charme, é enganoso esse negócio. E não tem beleza, é vã porque acaba. Se você não acredita, pega a foto da Vera Fischer quando ela tinha 17 anos e como ela está agora. Tudo vai embora. Beleza acaba. E eu vejo quantos rapazes ainda são cegos, ainda são tolos. São débeis, carnais. Porque fica configurado num sistema do mundo. Entendeu? Procurando graça e beleza. Pode ficar tranquilo que a esposa que Deus separou para você vai ter tudo isso aos teus olhos. Vai ter graça e vai ter beleza. Mas não deixa isso ser o cartão de visita, de apresentação. Não deixa isso ser o primeiro combustível da tua vida. Isso vai ser um problema para você. Tem um poema, não é um poema, é uma história. É uma história. Eu não sei se eu tenho ela aqui. Se tiver, tenha paciência comigo aqui, Yuri, porque eu vou ler rapidamente. Talvez eu passe aqui dos meus minutos, tá? Se eu encontrar, vai ser lindo. Porque eu costumava até ter aqui no meu computador. Por quê? Por que eu tinha? Porque as meninas precisam ler isso várias vezes, cara. Entendeu? Bem, posso ler para vocês? Vamos lá. Bom, John Blanchard parou no umbral da porta, arrumou seu uniforme de militar e observou a multidão que caminhava até a estação central. Ele procurava a garota de quem conhecia o coração, mas não o rosto. Ela estaria com uma rosa vermelha na lapela. O interesse por ela começara 13 meses antes em uma biblioteca na Flórida. Ao pegar um livro da estante, John ficou intrigado, não com o livro em si, mas com as notas feitas a lápis na margem. A leveza da letra indicava uma alma que refletia e uma mente aguçada. Na capa do livro, descobriu anotado o nome da antiga proprietária, senhorita Hollis, deve ser Hollis Maynard, ou Maynard, não sei a pronúncia exata. Maynard ou Maynard, deve ser Maynard, né? J. Maynard. Viu o pessoal de inglês aí para ajudar o vovô. Bem, com o tempo e esforço, localizou seu endereço. Ela morava na cidade de Nova York. Ele estava na Flórida, ela em Nova York, uma distância boa. Escreveu-lhe, então, uma carta apresentando-se e solicitando que ela lhe respondesse. No dia seguinte, ele foi enviado a serviço para a Segunda Guerra Mundial. Ixi, até parece a história de Ezequiel, rapaz. No dia seguinte, mandou a carta, no dia seguinte, foi puxado para a Segunda Guerra. Bem, durante 1 ano e 1 mês, ambos conheceram-se melhor através do correio. Cada carta era como uma semente caindo em solo fértil. Um romance havia desabrochado. John Blanchard pediu uma fotografia, mas ela o quê? Recusou-se. É impressionante porque em tempos de mídias sociais, parece que as mulheres colocam todas as fotografias, inclusive as melhores fotografias. Algumas, inclusive, podem causar até um impacto, porque o cara pode dizer, poxa, mas a tua foto está melhor do que aqui. Quando eu te vi na foto, estava melhor, vendo você. Saí numa caminhada, falei para as meninas, falei, irmãs, eu aprendi bem cedo que só existe 2 tipos de fotografia. Qual é? Aquela que você sai como você é e aquela que você sai como você gostaria de ser. Então as pessoas promovem, bota filtro, bota cor, bota não sei o quê. Só que a realidade é a realidade. Real é real. Não tem filtro. Né? E as pessoas gostam de filtro. Gostam de encantar à distância. E ele pediu uma foto, mas ela recusou-se a mandá-la, pois achava que se ele realmente se interessava por ela, a aparência não deveria importar. Ih, caramba!
Bem, quando finalmente chegou o dia do seu retorno da Europa, eles marcaram o seu primeiro encontro 19 horas na estação central de Nova York. Lá foi lá em Nova York, hein? Você me reconhecerá, ela escreveu, usarei uma rosa vermelha na lapela. Esse era o código. Às 19 horas em ponto, cara, militar, né, cara? 19 em ponto, ele estava na estação procurando a garota a quem amava o coração, cujo rosto nunca tinha visto. O próprio senhor Blanchard contará o que aconteceu a seguir. Agora a narrativa é dele, tá? Uma jovem veio em minha direção. Era alta e magra. O cabelo muito louro emoldurava-se na altura do pescoço. Seus olhos eram azuis como o céu. Seus lábios e queixo possuíam uma firmeza gentil. E seu... Como é que se pronuncia esse véuzinho aí de verde claro? É o que dá um nome com esse véu esvoaçante? Não, aqui está escrito em francês Tyler. Mas é um chalezinho, né? Um echarpe. Esse é encharpe. Né? É essa aí mesmo. Essa palavra que eu estava procurando, que está mais dentro da nossa... Verde claro, era como se irrompesse ali a primavera. Viu caminhando, ele a viu caminhando em sua direção, esquecendo-me completamente de reparar se ela levava uma rosa vermelha na lapela. Bem, com minha aproximação, um discreto, porém provocativo sorriso surgiu nos seus lábios e a lourinha, então, perguntou a ele, está indo para esse lado, marinheiro? Quase sem controle, cheguei ainda mais perto dela e foi então que vi Hollis Manuel. Ele viu a moça com a rosa na lapela. Ele foi em direção à lourinha, charmosinha, bonitinha, mas quando ele foi na direção dela, ele lá atrás avistou Hollis Manuel. Bem, ela estava em pé, quase que imediatamente atrás da garota. Uma mulher com mais de 40 anos, com alguns fios de cabelo grisalho, nevou, né? Abrigado sob um chapéu. Ela era mais que gordinha, assim, mais ou menos gordinha. Seus pés e tornozelos grossos estavam apertados em um sapato baixo. Enquanto isso, a garota de verde distanciava-se consideravelmente. E senti-me repartido em dois. Era intenso meu desejo de segui-la. Na mesma proporção estava meu desejo de encontrar a mulher cujo espírito havia me acompanhado e apoiado durante a guerra, né? E lá estava ela, seu rosto redondo era meigo e sensível, os olhos cinzas piscavam de forma cordial e gentil, né? Não hesitei. Meus dedos apertaram a capa de couro azul do livro, que me identificaria, né? Porque ela era a rosa e ele era o livro. Ele ia apresentar o livro dela. Aquele relacionamento talvez não seria, né, nada de amor assim e tal, mas seria algo precioso. Talvez até melhor que o amor romântico. Talvez algo melhor do que o amor romântico. Tem gente que acha isso um absurdo, né? Tem gente que acha que Jonathan e Davi são homossexuais. Vocês sabem disso. Porque quando Jonathan morre, Davi faz uma declaração de amor e diz que o amor de Jonatas era melhor do que o amor de mulheres. E tem gente que lê aqui e diz, já homossexual. Não, ele faz a relação exata. Ele tinha amor de mulheres. Mas ele considerava que o amor daquele amigo dele superava o amor romântico. Porque amor para Deus transcende tudo. O romântico, a amizade, amém? Vai transcendendo tudo. E o cara tinha essa visão. Era melhor que o amor romântico, uma amizade pela qual já era e sempre seria muito grato. Então ele já estava vencido e conquistado por aquela amizade. Endireitei os ombros, abanei o livro e o inclinei em direção à mulher. Quando comecei a lhe falar, senti-me chocado
com a amargura do meu desapontamento. Dirigi-me a ela com as seguintes palavras: sou o tenente John Blanchard e você deve ser a senhorita Manion. Estou muito feliz que possamos nos encontrar. Posso convidá-la para jantar comigo? O rosto daquela senhora alargou-se um sorriso compreensivo. E ela respondeu assim para ele: eu não sei do que você está falando, meu filho, chamou de filho. Mas aquela jovem de verde que acabou de passar pediu que eu pusesse essa rosa em minha lapela. Ela também me pediu que, se você me convidasse para jantar, eu deveria dizer-lhe que ela o está esperando naquele restaurante grande do outro lado da rua. Ela disse também que se tratava de um tipo de teste. Não é difícil entender e, consequentemente, de admirar a sabedoria da senhorita Manion. A verdadeira natureza de um coração se revela com a reação deste perante o não atraente. Vou citar aqui uma frase de alguém, aqui já saiu do texto original, mas diga assim: diga-me a quem amas, e dir-te-ei quem és. É uma frase, né? Hollis Manion, no entanto, estava muito longe de ser uma pessoa que conquistasse o coração de alguém por ser indesejável. Porque, na verdade, algumas moças só têm beleza física e nada mais. Só tem aquilo, nada mais que aquilo. Eu entrei nesse assunto, embora a história até enriquece Ezequiel, né? Entrei nesse assunto para animar você ao seguinte: lembra que eu falei que ia orar por você? Para você ter visões do céu. Lembra que essa é a oração? Parar de ter visões da carne. Mas toda visão do céu, irmão, leva-nos a um recomeço. Quer vírgula, quer ponto final, quer ponto parágrafo. O grande desafio é recomeçar. Amém? Porque se até aqui você vinha no teu braço, na tua carne, na tua força, a hora que Deus falar o que Ele quer, você vai ter que morrer para a tua vontade e fazer a vontade dEle. Amém? Vai ter que recomeçar, como diz a canção do meu amado Flecha. Né? Vou recomeçar. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus. E Pai, eu peço a Ti, pelos meus irmãos que estão aqui presentes, quem sabe em casa assistindo esse vídeo, irmãos cujos olhos, Pai, estão cegos, cujo coração está confuso. Talvez sejam irmãos também em conflito com o chamado, em conflito, Senhor, com a vocação Tua, com a Tua vontade, Pai, no fundo. Pai, talvez sejam irmãos que nunca conseguem dar um ponto final a uma história. Ou aqueles que acham que nunca mais terão nenhuma oportunidade contigo, Pai. Não sabem e não reconhecem a Tua vírgula. Bem, de qualquer forma, Pai, eu sei que os Teus olhos, o Teu Espírito, iluminando o coração deles, eles verão o que precisam ver sobre Jesus, acerca de Jesus. E ao verem Jesus, se verão também, Pai. Saberão exatamente o que são e para que são. Pai, pontualmente eu não sei o que cada um está vivendo e atravessando. Mas eu sei que Tu conheces todas as coisas, Pai. Todos os conflitos, todos os labirintos, todas as curvas, todos os dilemas, Senhor. Todos os conflitos, todos os problemas, Pai. Eu sei que Tu tens ciência de tudo, e não apenas ciência, Pai,
Tu és o único que tem a resposta, a direção, o caminho, Pai. Tu és o único que pode trazer paz aos corações para eles andarem. Pai, não permita que esses amados aqui retornem para as suas localidades, ou para o seu trabalho, ou para a sua tarefa, com confusão no espírito, na mente. Pai, em nome de Jesus, traz visões do céu, Pai, para eles. Joga a luz nas suas trevas, Senhor. Como diz o salmista, Pai, é Tu quem fazes resplandecer a nossa lâmpada. Tu, Senhor, derramas luz nas nossas trevas. Então, Pai, faz isso. Joga a luz nas nossas trevas. Ilumina-nos a ponto de sabermos a direção. Como te seguir. Como te agradar nessa etapa da nossa vida. Como seguir tua voz. Como te obedecer. E te rogamos graça, Pai. Graça, aquela graça que só é resultado de um orgulho quebrado, Pai. Rogamos graça para a gente poder praticar, obedecer, viver, Pai. Pai, que os teus filhos estejam abertos para os teus planos. Que eles estejam livres para fazer a tua vontade, qualquer que seja a tua vontade. Mas nós sabemos que ela é boa, que ela é agradável, Pai, que ela é perfeita. Pai, que teus filhos tenham graça para derramar seus corações, seus corpos num sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. E que eles experimentem esse ano de 2023, ainda esse ano, algo novo da Tua parte, Pai. Um novo mesmo. Um novo, Pai. Talvez alguém esteja aqui como Ezequiel, já há 5 anos num cativeiro, sem entender. Mas mostra para essa pessoa por que ela está vivendo nessa condição e qual é o teu plano, Senhor, com ela. O que tu pretendes com ela ainda? Mostra que não acabou, Pai. Mostra que não chegou ao fim. Mostra que tu és Deus poderoso para tirar das cinzas, para fazer os ossos sequíssimos virar um exército sobremodo numeroso na terra. Faz isso, Pai. Revela, fortalece, chama. Chama. Fala de maneira que os teus soldados compreendam, Pai. Para obedecerem, Pai. É a nossa oração, Pai, no nome de Jesus.